Bom dia, irmãos, e a paz do Senhor. Amém? E ao pastor Geraldo, a recíproca é verdadeira. Glória a Deus, né? Obrigado, pastor. Nossa voz não está muito boa, né? A umidade do ar está muito baixa, né, irmãos? Aí as vistas ficam ardendo. Mas glória a Deus. Irmãos, e só lembrando, né? Nós já falamos agora há pouco na escola bíblica. Ao descer ali pelas escadas, você vai ver uma mesinha com alguns livros. Tinham 23 livros lá. Acho que pode abaixar um pouquinho, irmão, por favor. Tinham 23 livros lá. São livros que eu trouxe para os irmãos pegarem, levarem para casa e ler, tá bom? Então, se você deseja, agora tem só 8, me parece. Então, você pode passar ali, pegar um livro. Se você tiver muitos livros em casa, quiser doar para os irmãos, pode trazer, colocar ali. Uns levam, né? Outros trazem, mas é muito bom. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9. Glória a Deus. Versículo 25. Eu já ministrei essa palavra há muito tempo atrás, mas ela é muito ligada também aos nossos dias. Você vai entender. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25. Então diz aí, ó. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma coroa incorruptível. Amém? Glória a Deus. Pode assentar no seu lugar. Irmãos, por que eu acho que essa palavra é tão ligada aos nossos dias? Há pouco mais de um mês, nós tivemos as Olimpíadas 2024 na França. A próxima Olimpíada agora é em 2028, em Los Angeles, Estados Unidos. E eu gosto muito de ver as competições. Quem gosta aí de ver as Olimpíadas? Praticamente todo mundo, né? Por quê, irmãos? É diferente da Copa do Mundo, só tem um esporte, né? O futebol. As Olimpíadas não. As Olimpíadas são dezenas de competições. E umas a gente gosta mais, outras menos. Uma que eu não gosto é o boxe. O boxe eu não gosto em lugar nenhum. Eu acho ele muito agressivo. Não gosto nem de assistir. Mas o restante de todas eu gosto de assistir. E elas trazem para nós, irmãos, um exemplo muito interessante. Porque os atletas, falando do Brasil, por exemplo, eles vão ali representar o nosso país. E eles dão ali o melhor da sua vida. Eles dão o melhor de si. Para quê? Para que no final eles possam trazer uma coroa, como diz aquele versículo ali, uma coroa corruptível. Mas é válido, porque é tão bonito, né, quando a pessoa está ali no lugar mais alto do pódio e ele coloca ali no peito aquela medalha de ouro. Ele se sente recompensado por todo o trabalho que ele fez. E alguns começam a chorar, né? E falam assim, esse é para vovó, esse é para mamãe, esse é para fulano, é para o meu filho que está lá em casa. As emoções ali se afloram, né? E cada um demonstra a sua alegria, a sua satisfação. E as Olimpíadas, irmãos, é muito interessante como que as pessoas em cada
em cada competição, elas vão querendo sair melhor, e eles precisam sair melhor. Aqueles saltos, por exemplo, com vara, a pessoa pula lá, salta 2 metros, o outro vai fazer todo o esforço para aumentar alguns centímetros, e o terceiro quer pular um pouquinho mais. Aquele salto à distância, a pessoa vem correndo naquela velocidade, salta, e o outro que vem depois, ele tenta, com todo o seu esforço, saltar mais longe ainda. E eles vão se destacando, né? Cada um pela sua força, pelo seu máximo desempenho, e é muito legal. As Olimpíadas é bom, a gente tira um tempinho para ficar ali torcendo, às vezes nem é o nosso país, né? Mas você às vezes pega simpatia por aquela pessoa. Irmãos, mas eu estava fazendo uma breve pesquisa, como é a vida de um atleta olímpico? Porque a gente vê aquela pessoa, ela correndo, ela praticando ali na sua competição, mas a gente vê aquele momento, mas a gente não sabe o que aconteceu com ela para ela chegar naquele dia, naquele momento da sua vida. Você já pensou que um atleta, as Olimpíadas terminaram e a próxima é só em 2028, você acredita que eles já estão treinando para 2028? Eles têm uma vida diferente da nossa, mas coloque uma coisa que nós queremos frisar, é por uma coroa corruptível. E eles, irmãos, se você buscar aqui na internet como que é a vida de um atleta olímpico, você vai ver que eles se preparam um regime de treinamento intenso e disciplinado, e um cuidado com a saúde física e mental. Mas a gente não está pensando nisso, o camarada está lá correndo para dar aquele salto, e você não imagina os dias que ele passou durante anos se preparando para aquilo. Ele não pode aumentar o seu peso, ele não pode perder o seu foco, ele não pode perder a sua concentração. Aquela brasileira que deu um show, a Rebeca. Irmãos, eu estava pensando assim, você já imaginou quando ela salta e no ar ela consegue girar o corpo de diversas formas? Irmãos, aquilo ali, aí a gente se alegra por ela e ela sobe ao pódio. Mas a gente não imagina que ela precisou de horas e horas de treinamento. Ela precisou abrir mão da sua vida de muitas coisas. Certamente, quantas vezes as pessoas falaram para ela, vamos a uma festa, vamos a uma balada, vamos a uma viagem, vamos nos divertir, e ela disse, mas eu não posso. Porque eu preciso treinar, eu preciso me concentrar, eu preciso tratar a minha mente, eu preciso tratar o meu corpo, eu não posso engordar, eu não posso comer isso, porque eu preciso ter um desempenho ao máximo naquele dia. E ela treina, e erra, e treina de novo, e amanhã treina de novo. Na natação é assim. Os atletas da natação, irmãos, passam horas durante o dia nadando. E ali eles vão fazendo não somente aquele treino da natação, mas há também um treinamento para fortalecer os músculos. Você deve estar pensando assim, o pastor não vai pregar sobre a Bíblia, não vai ficar falando sobre a Olimpíada, mas você vai entender. Mas eles precisam também preparar os músculos das pernas, dos braços. Eles precisam, irmãos, de uma série de coisas, porque eles têm só uma oportunidade, eles têm somente uma chance naquele dia de dar o melhor salto, de fazer a melhor corrida, de concluir a melhor tarefa do dia, para alcançar uma medalha. E é muita emoção quando a pessoa, ela deve se lembrar dos seus 4 anos de dedicação, dos seus 4 anos de entrega pela sua vida. Eles merecem.
A pessoa que chega ao pódio, não só o primeiro, mas o segundo, o terceiro lugar, e todos que competem não conseguiram um bom lugar, mas eles merecem, irmãos, porque eles levam uma vida diferente da nossa. Mas o que eu quero que você entenda é que eles lutam por uma coroa que perece, uma coroa corruptível, uma coroa dessa terra. Mas eles dão um grande exemplo para nós, porque o apóstolo Paulo falou assim: você também é um atleta, você também precisa se preparar, você precisa arrumar a sua vida, porque você busca por uma coroa incorruptível. E se o atleta natural, o atleta dessa terra, ele precisa se preparar para uma coroa corruptível, será que nós que atentamos para uma incorruptível não vamos nos preparar também? O atleta dedica tempo, você tem que dedicar o seu tempo à palavra de Deus, o seu tempo com as coisas de Deus. O atleta prepara o seu corpo, a sua mente, a sua vida durante anos para conseguir o seu objetivo. E eu te pergunto, e a nossa vida? Não é melhor ter uma coroa em glória? Não é melhor ter uma coroa no céu? Mas ela não vem, irmão, simplesmente de um ato que você levantou a sua mão e aceitou Jesus, glória a Deus por isso, mas você tem uma vida de preparação. Jesus falou assim: ajuntai tesouros no céu, aonde a traça não corrói, aonde o ladrão não rouba. Essa é a nossa recompensa, essa é a nossa coroa. E nós precisamos, irmãos, atentar para a nossa vida. Você é um atleta de Cristo. Você é um atleta de Cristo, e é a mesma preparação que o atleta tem para conseguir a sua coroa, a sua medalha de ouro, você tem que ter também. Você tem que ter uma vida no mínimo de oração. Você tem que ter uma vida no mínimo de conhecer a palavra de Deus. Você tem que ter uma vida no mínimo de estar mais próximo, ainda que como eles você erra, mas você tenta de novo. Quantas horas que esses atletas se dedicam por dia? Quanto tempo da sua vida, quanta renúncia da sua vida eles abrem mão para conseguir algo que é precioso para eles. Agora eu te pergunto, você tem aberto mão de quê da sua vida? Nós precisamos abrir mão, sim. Jesus falou assim: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Nós temos que tomar a nossa cruz. A nossa carne muitas vezes quer ir por uma direção, mas é isso que Jesus está falando. Você tem que tomar a sua cruz, você tem que fazer uma renúncia, uma escolha na sua vida. Irmão, sem escolha não dá para viver ao lado de Jesus. A vida com Jesus é feita de escolhas. Imagina comigo, aquele atleta que ganhou uma medalha, mas vamos supor que ele não cuidou da sua vida. Ele preferiu comer de tudo que ele podia, ele preferiu dormir tarde, ele preferiu não cuidar do seu corpo, e chegou o dia da competição. Você acha que ele vai conseguir uma medalha? Suas forças vão ser poucas, o seu físico não vai aguentar. Ele vai se lembrar então do quanto ele viveu erroneamente a sua vida, por isso eles treinam tanto. Irmãos, e a nossa vida não é diferente. Você não pode deixar de lado a sua disciplina. Não a sua disciplina simplesmente física e dessa terra, mas a sua disciplina espiritual. Quantas pessoas, nós sempre falamos, se enfraquecem, se esfriam na fé. Por quê, irmãos? Eles deixaram, ou dizer assim, de treinar. Deixaram de treinar.
O atleta treina horas por dia, ele cuida da sua mente, ele cuida do seu corpo, ele cuida da sua alimentação, e aquela pessoa vai deixando um dia de ir à igreja, ela vai deixando um dia de orar, ela vai deixando um dia de conviver com os irmãos, ela vai deixando um dia de receber uma oração, e quando ela assusta, ela está lá atrás, ele está entre os últimos. Mas coloca isso na sua mente e no seu coração. Você é um atleta e como atleta você tem que estar em perfeitas condições para competir. Uma das competições que eu já falei aqui que eu gosto é da corrida de salto com barreira. Por que aquilo é legal? Porque a pessoa vem com toda velocidade e de repente ele encontra uma barreira na sua frente. E ele com muita destreza, ele tem que pular aquela barreira e continuar correndo em alta velocidade. E de repente há outra barreira e outra barreira até chegar à linha final. Aí você já viu que muitos tropeçam e ficam para trás. Não é assim a nossa vida de atletas espirituais também? Você está correndo e vem uma barreira, você precisa saltá-la e você continua correndo, às vezes você tropeça e cai, e se machuca às vezes, e fica para trás, mas você tem que se levantar e continuar correndo. Olha como as Olimpíadas, e talvez você esteja lembrando aí de alguma coisa que possa se identificar com a sua vida. Quando aqueles atletas atiram a flecha no alvo, bem no alvo certo, o apóstolo Paulo disse assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Olha para você ver, temos um alvo também, somos atletas, precisamos lutar, precisamos treinar para alcançar o alvo. Se você não treinar, você não vai alcançar o seu alvo. Ninguém consegue, irmãos, a perfeição se não treinar. Ninguém consegue a medalha se não dedicar a sua vida em prol daquilo. E eu te pergunto, qual que é o seu objetivo aqui hoje? Você não está lutando por uma coroa incorruptível, diz a palavra da vida de Deus? É isso que nos está aguardando. Foi o primeiro hino que cantamos aqui. A coroa prometida. A coroa conquistar. É isso que nós estamos almejando. O nosso objetivo não é ficar nessa terra. O nosso objetivo é a Canaã celestial. E para alcançá-la você precisa fazer um esforço. Não adianta, irmãos, nós cruzarmos os braços, esperar o tempo passar, as coisas acontecerem. Não, você é um atleta e o atleta tem que lutar contra as adversidades que o cercam. E a nossa vida está cercada de dificuldades. A nossa vida está cercada de desafios. Você tem que pular mais alto. Você tem que pular mais longe. Você tem que alcançar o alvo. Você tem que conseguir levantar uma medalha e um troféu e dizer: eu consegui, eu dei o melhor de mim. Eu abri mão de muitas coisas nesta vida. Eu abri mão de sair com amigos. Eu abri mão de muitas coisas, de mentir, de pecar. Eu abri mão porque eu quero chegar lá no final limpo. Eu quero chegar no final e erguer a minha medalha com orgulho de mim mesmo. É isso que Deus espera de nós. Quantas pessoas ficaram para trás? Quantas pessoas ficaram por o caminho? Há uma atleta que ela foi saltar, salto com vara, e quando ela foi dar o salto, ela sentiu uma dor no pé, me parece. E ela não conseguiu saltar. Outros, quando a vara cai, esbarra, a pessoa balança a cabeça, é uma decepção. Treinei tanto, me esforcei tanto, mas ela tem uma outra chance, ela tem uma outra oportunidade. E é tão legal ver quando a pessoa ela erra, mas depois ela tenta novamente e ela obtém sucesso na segunda tentativa, às vezes na terceira. Mas o importante é não parar.
Importante é ter foco. Importante é preparar a sua mente para o objetivo que você tem nesta vida. E as pessoas vão ficando para trás. Eu tenho ouvido muitos pastores falarem, eu ouvi a semana passada um pastor falar assim, sabe qual que é a maior igreja do mundo hoje? A igreja dos desviados. Se é que eles têm igreja, vamos assim dizer, né? Porque são milhões que ficaram para trás. São milhões que ficaram, que desistiram do trajeto, que desistiram da jornada, que desistiram de treinar, não almejaram a coroa, não almejaram a medalha, ficaram para trás. É isso que eu encontro todos os dias. Você vai todo feliz para pregar a palavra de Deus para a pessoa, achando que ela nunca ouviu de Jesus antes. Aqui, faça um convite à minha igreja, ela vira para você e fala assim, eu sou desviado. É o que mais tem. Às vezes a gente não sabe nem o que falar para ela. O que você vai falar para um desviado? Aceita Jesus de novo? Ele já conheceu Jesus um dia. Recebe Jesus no seu coração, vai à igreja. Ele já foi à igreja um dia. É complicado, irmãos. Mas eles ficaram para trás. Por um motivo ou por outro, eles se machucaram na corrida, eles desanimaram na corrida e eles pararam com o seu foco, eles desanimaram da jornada. E você olha para a sua vida hoje, eu olho para a minha, e a gente fica pensando, quantos desafios, quantas coisas vêm para tomar o nosso tempo, vêm para nos desanimar. Você já imaginou, irmãos, por exemplo, esses dias de tanto calor, mais de 30 graus, umidade baixa, você trabalhando nesse calor o dia inteiro, e gente, barulho. Tem hora, irmãos, que eu fecho os vidros do carro, ligo o ar, que eu não aguento tanto barulho de ônibus, caminhão, umas motocicletas que parece que é do diabo, porque não é possível, o cara coloca uma descarga que vai lá no fundo do ouvido da gente. Eu falei, isso é para atormentar a gente, para tirar a sua paz. Eu falei, mas tem solução, eu ligo o ar e fecho os vidros. Aí põe uma música, né? Aí fica assim mais calmo, mais tranquilo. Aí de repente, irmão, você tem que ir ao culto, você está cansado. Mas você vence seus desafios. Você está aqui hoje. Muitos estarão à noite. Muitos já estiveram aqui e tiveram que ir embora, mas venceram. Você está lutando, você está treinando, você está preparando a sua vida. Sabe por quê? A sua coroa não é igual a essa terra. A sua coroa não pode ser comprada, ela não pode ser corrompida, ela não pode ser derretida pelo fogo como o ouro pode ser. A sua coroa é incorruptível. Glória a Deus. Vale a pena, irmãos, porque ela é incorruptível. Olha o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. Coloca aí para nós. Os servos de Deus falaram sobre isso. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis, a ela aí de novo, a incorruptível coroa da glória. Coloca essa coroa aí no forno de 1000 graus. Ela não se derrete, ela é incorruptível. Olha o que outros falaram, Tiago 1,12. Tiago também. Tiago também disse, bem-aventurado o homem que suporta a tentação, os desafios, irmãos. Porque quando ele for provado, receberá o quê? A ela aí de novo. A coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Bem-aventurado o varão que for tentado, provado. É a nossa competição, irmãos. É a nossa Olimpíada. Quando alguém te perguntar e diz assim, o que você está fazendo? Eu estou numa Olimpíada. Mas como assim? Eu estou treinando. Eu estou treinando todos os dias, eu quero medalha de ouro.
Não é medalha de prata e nem de bronze, não. Eu quero medalha de ouro. Eu quero chegar em primeiro lugar. Eu quero adentrar as portas do céu. Eu sou um atleta de Cristo e eu vou vencer as tentações que vierem sobre a minha vida. E se eu provado for, mas vou receber a coroa da vida. Coroa, irmãos, é algo maravilhoso. Olha o que Paulo falou a Timóteo, 2 Timóteo 4:8. 2 Timóteo 4:8. Paulo também fala sobre a coroa. 2 Timóteo 4:8. Desde agora a coroa da justiça está guardada. Está vendo? O que é seu está reservado. Mas você tem que lutar para conquistá-la. Porque o qual o Senhor, justo juiz, me dará quando? No dia final, naquele dia. E não somente a mim, irmãos, mas a todos nós, todos que amarem a sua vinda. Esta é a coroa incorruptível, irmãos. Está reservada para mim, está reservada para você, e Ele nos dará naquele dia, o dia da vitória. É o dia final. É o dia que termina a Olimpíada. O torneio termina ali. E para terminar, Apocalipse 2:10 também fala. Apocalipse 2:10 fala também da coroa. Apocalipse 2:10. Outros versículos também falam sobre a coroa, mas olha bem, nada temais das coisas que hás de padecer. O diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias, mas ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, está falando que você não vai ter luta? Esse versículo está falando que você não vai ter provação? Que você não vai ter tristeza? Que não vai ter doença na sua casa? Que não vai faltar às vezes um dinheiro? Alguma coisa vai acontecer na sua vida? Está falando? Não, irmão, está dizendo assim, que o diabo vai lançar alguns de vós na prisão, alguns de vós terão grandes tribulações. É a vida do atleta. É a vida do atleta. Mas ele está dizendo, se você for fiel, agora é a minha parte. É a minha parte. Se você for fiel, eu vou te dar uma coroa. Eu vou escrever o seu nome no livro da vida. Eu vou fazer a chamada e eu quero falar o seu nome naquele dia. E é a coroa da vida. Irmãos, isso não tem preço. Vale a pena. Vale a pena lutar. Vale a pena ser um atleta. Vale a pena abrir mão de tudo nessa vida. Às vezes até da própria vida. Os discípulos foram assim. Paulo foi assim. Pedro foi assim, Estevão foi assim. Você vai morrer. Pode tirar a minha vida, que daqui a alguns minutos eu estou adentrando os portais do céu. Foi fácil, irmãos? Não é fácil não. Morrer pelo Evangelho. Quantos já foram mortos vendo seus filhos sendo mortos? É difícil, irmãos. Para quem tem filho aí, você nega a Deus ou morre. Você nega a Deus ou tira a sua família. Você nega a Deus ou tira a sua vida. São as provações. Mas eu quero dizer, até por isso vale a pena. Até por isso vale a pena não negar o Senhor. Até por isso vale a pena não negar a sua fé. Às vezes a pessoa nega por tão pouca coisa, né? Se você falar que é crente, eu não te dou a promoção. Se você falar que é crente, essa vaga não é sua. O que você faz, irmãos? Às vezes a pessoa precisa, sei lá, eu não gosto nem de pensar tanta coisa que passa na cabeça de uma pessoa, né? Eu sei que provados nós somos. Provados nós somos. Seja qual for a provação, eu quero te dizer, lute até o fim, para que você receba a coroa da vida. Eu quero encerrar dizendo isso para você. Você é um atleta de Cristo.
Você está numa competição. Você está numa grande competição. E ela está te provando. Você tem que saltar. Repetindo, você tem que pular. Você tem que correr. Você tem que treinar. Alimentar bem. Cuidar da sua mente. Cuidar do seu coração. Cuidar da sua vida. Porque as lutas não param, não cessam. E você precisa continuar correndo. Como é que é, encerrando aquele ditado assim, uma pessoa falou assim, como é que é? Corre que atrás vem gente, como é que fala? Sai da frente que atrás vem gente, como é, é assim mesmo? É isso, irmãos? Sai da frente, ou corre que atrás vem gente, a pessoa foi e falou assim, não estou correndo, não é porque atrás vem gente, não, aqui na minha frente já tem muita gente. Eu preciso alcançá-los. Eu não estou com medo dos de trás, não. Eu preciso ir. Eu preciso ultrapassar alguém. E ir junto também. E graças a Deus que em nós não há essa competição, né? De deixar ninguém para trás. Mas como Paulo disse ali, não somente a mim receberá, mas todos que amam a sua vinda. Glória a Deus por isso. Aqui é diferente, né? No mundo e o reino de Deus é diferente. Essa competição, irmãos, no mundo natural, só um leva a medalha de ouro. Não é verdade? Só um leva a medalha de ouro. Mas olha que coisa linda. No reino de Deus, todos vão ganhar medalha de ouro. Todos vão receber uma coroa. Todos serão vencedores. Todos estarão no pódio. Todos passarão pela mesma porta. Oh, irmãos, que coisa linda, né? No mundo natural não é assim, mas no reino espiritual é assim. Ele nos trata e nos quer do mesmo jeito. Então eu gostaria nesse momento que você orasse comigo agora. Vamos orar. Vamos pedir a Deus ter misericórdia também daqueles que estão. Se você quiser ficar de pé, fique à vontade. Aqueles que estão desanimados às vezes, ficaram para trás, perderam a competição, perderam as forças, já não querem mais a Olimpíada 2028 porque não se deram bem nessa. Ah não, vou deixar esse negócio de lado. Não, no reino de Deus agora não dá para deixar de lado não, irmãos. Depois de correr tanto, a maior decepção é essa, né, irmãos? A pessoa correr durante anos e anos. Na hora de receber a bênção, ele desiste. Ah, não, já corri demais, agora não paro mais não. Aí é andar para trás. Agora eu quero ir até o final. Custe o que custar. Senão perdi muito tempo, perdi muitos anos da minha vida. Entre aspas, entre parênteses, muito perdi em outro sentido, né? Mas aí não dá. Agora que está chegando o final, eu vou parar? Não, eu devia ter parado lá atrás. Agora que eu estou mais perto, não, a sua chave caiu. Agora que eu estou mais perto, não. Agora que eu estou mais perto, que eu vou me esforçar mais ainda. Porque está chegando o dia da vitória. Amém? Então vamos orar pedindo a Deus que abençoe a nossa vida. Nós não somos melhores que ninguém, Senhor. Nós não somos, ó Deus, merecedores de nada, é a sua misericórdia, a sua bondade, mas é a tua palavra que diz, Senhor, que o atleta corre por uma coroa corruptível e nós por uma incorruptível. Senhor, e nessa corrida, nesta manhã, nós pedimos ao Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia de nós, já corremos tanto, já lutamos tanto, Senhor, já labutamos tanto nesta vida, ó Pai, mas agora que está chegando o grande momento que a cada dia se aproxima de recebermos das mãos do Senhor a coroa da vida, aí é que nós não podemos parar. Aí é que nós precisamos de mais força nas nossas pernas, nos nossos braços, Senhor, para corrermos mais e mais velozmente e alcançarmos a vitória. Mas para isso, ó Espírito Santo, renova a nossa vida nesta manhã, renova o nosso coração, a nossa alegria, para que possamos iniciar uma semana diferente, uma semana de vitória, um mês de vitória, Senhor. Nós precisamos, Senhor, dar-nos
essa energia do céu. Dá-nos, Senhor, essa força celestial para nós prosseguirmos e possamos vencer. Senhor, nós te pedimos pelos nossos irmãos, pelos que não estão aqui, por aqueles que têm passado por lutas, problemas, dificuldades, Senhor. Mas nós pedimos a bênção do Senhor sobre a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.